E aí, meus queridos, bom dia. Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão aí nessa manhã gloriosa? Todo mundo 100%? Todo mundo 110%? Pô, espero que sim. Vamos lá para mais uma aulinha, para mais um encontro virtual? Por enquanto virtual, né? Se Deus quiser, tudo isso, essa loucura vai passar e logo a gente vai poder se encontrar, beleza? Vamos lá então. Bom, na nossa última aula eu falei com vocês sobre orações coordenadas e nós trabalhamos aí com as questões relacionadas à parte teórica, não é? Eu expliquei para vocês que uma oração coordenada ela é uma oração independente, sintática e semanticamente, ou seja, uma oração não depende da outra para fazer sentido e uma oração também não exerce em relação à outra nenhum tipo de função sintática, tá? Entendemos aí que elas são divididas entre sindéticas e assindéticas. As sindéticas sofrem uma subdivisão entre orações coordenadas sindéticas aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas, somando um total de 5. E as assindéticas não apresentam síndeto, não apresentam conjunção, então, portanto, não sofrem nenhum tipo de subdivisão, beleza? E aí nós vimos aí como é que esses valores de sentido das sindéticas, das que apresentam conjunção, aparecem para nós na prática aí da linguagem. Hoje eu quero resolver aqui uma pequena lista de exercício com vocês, mostrando para vocês como que esse conteúdo tem sido abordado pelas bancas, tá bom? Então vamos lá? Primeira coisa aí é o seguinte, a listinha está aqui, eu sempre peço para vocês lerem primeiro o que? O comando da questão, né? Para que se você tiver que ir ao texto, para você ir ao texto já com uma leitura direcionada, beleza? Então vamos lá. Questão número 1 da Unicamp aparece assim, ó, considerando a matéria apresentada no jornal, o uso da conjunção adversativa, seguido da expressão a boa notícia é que, permite ao jornalista. Bom, o camarada falou para nós aqui em conjunção adversativa. Nós já sabemos que a conjunção adversativa é uma conjunção que introduz para nós a ideia de oposição. Inclusive, na última aula eu falei para vocês que além da noção de oposição, ela é uma conjunção que pode indicar para a gente a noção de ressalva, né, de compensação, não é isso? Olha aqui as alternativas de resposta. Apontar a gravidade da notícia e compensá-la, expor, né, permite ao jornalista apontar a gravidade da notícia e compensá-la, expor a neutralidade da notícia e reforçá-la, minimizar a relevância da notícia e acentuá-la, revelar a importância da notícia e enfatizá-la. Meus queridos, vejam bem, até aqui a que mais se enquadra dentro da teoria que nós vimos é a letra A. Então, dentro da teoria, letra A. Agora, uma conjunção adversativa pode indicar para mim ênfase numa determinada ideia? Pode. Né? Você vai comprar um sanduíche aí, lá no Peninha. Né? Ó, quanto custa esse sanduíche aqui? Vai falar para você R$20. Você fala, ó, o sanduíche é bom, mas é caro. Você está reforçando o fato dele ser caro. A pessoa que está te vendendo vai inverter a orientação argumentativa. Ela vai falar, olha, o sanduíche é caro, mas é bom. E ele está reforçando o fato do sanduíche ser bom. Então aí a qualidade que vem por último na introdução de uma coordenada adversativa é aquela qualidade que está sendo enfatizada pelo locutor, pelo construtor do discurso. Beleza? Então eu posso sim ter uma noção de ênfase. Agora nós vamos ao texto para verificar qual é realmente o objetivo de ter se utilizado isso daqui, essa conjunção mas. Então vamos lá. É vinculada a essa expressão a boa notícia é que, olha só, o telejornalismo é um dos principais produtos televisivos. Sejam as notícias boas ou ruins, ele precisa garantir uma experiência esteticamente agradável para o espectador. Em suma, ser um infotenimento para atrair prestígio, anunciante e rentabilidade. Porém, a atmosfera pesada do início do ano baixou nos telejornais. Brumadinho, jovens atletas mortos no incêndio do CT do Flamengo, notícias diárias de feminicídios de valentões armados matando em brigas de trânsito e supermercados. Conjunções adversativas, olha a metalinguagem, né? Conjunções adversativas e adjuntos adverbiais já não dão mais conta de neutralizar o tsunami de tragédias e violência e de amenizar as más notícias para garantir o infotenimento. No jornal, é apresentada matéria sobre uma mulher brutalmente espancada, internada com diversas fraturas no rosto. Em frente ao hospital, uma repórter fala, mas a boa notícia é que ela saiu da UTI
e não precisará mais de cirurgia reparadora na face. Olha que loucura. Agora, repórteres repetem a expressão. A boa notícia é que, buscando alguma brecha de esperança no outro lado das más notícias. Gente, olha o contexto em que essa conjunção e a expressão a boa notícia é que se encontram. A mulher foi espancada e foi parar na UTI, né? Ela foi brutalmente espancada e precisou ser hospitalizada. Mas a boa notícia é que ela saiu da UTI e não precisará de cirurgia reparadora. Ou seja, você percebeu aqui que a conjunção mas, ela apontou a gravidade, né? Olha, essa mulher foi brutalmente espancada, mas ao mesmo tempo ela tentou compensar essa ação, né? Em compensação, ela não vai precisar de cirurgia reparadora. Olha que maravilha, que ironia, né? Então, você já vai perceber que de cara você tem como resposta aqui a sua letra A, né? Olha aqui, a letra A, né, indica para mim que a conjunção mas, seguida aí da expressão a boa notícia é que, introduz para nós justamente essa noção aí de compensação. Então a questão 1 da Unicamp indica para nós compensação. Uma questão difícil? Não, mas foi necessário aí que você observasse como que ela auxilia no processo de construção do discurso. Não é uma questão meramente técnica, tá? Uma questão de decoreba. Faz um contraste entre essa questão número 1 e essa questão número 2 da Escola de Especialistas da Aeronáutica aí. Olha só, essa questão da EAR também é uma questão super atual, né? A questão de 2019, traz o seguinte para nós. Marque a alternativa incorreta quanto à classificação das coordenadas sindéticas destacadas. Bicho, a questão não trouxe um texto motivador, eu não tenho que observar o contexto, ele só quer a classificação. Então, observa aí que é uma questão assim, bem tranquila, né, teoricamente. Vamos ver se realmente é. Ó, Fabiano, letra A, Fabiano não só foi o melhor, mas também foi o mais votado. Ele falou que essa oração sublinhada aqui é uma oração aditiva. Essa informação é falsa ou verdadeira? É verdadeira, né, gente? Inclusive, na aula passada, as aditivas são as primeiras orações que eu passei para vocês. E eu falei bastante sobre a questão da relação entre conjunções correlativas, né? Quando eu utilizo uma, eu tenho que utilizar a outra. Olha só, eu utilizei aqui a expressão não só, obrigatoriamente foi necessário utilizar a expressão mas também. Essa correlação entre conjunções traz um reforço ideológico para o meu texto, um reforço argumentativo, inclusive, né? E indica para nós a ideia de soma, porque a expressão mas também ela tem o valor de acréscimo no texto. Então eu acrescentei, além dele ser o melhor, ele também foi o mais votado. Uma coisa não bastou, foi necessário ser as duas. Uma coisa se acresce à outra. Então a letra A é aditiva, não marca porque ele quer incorreta. Olha só. Apresente seus argumentos ou ficará sem chance de defesa. Aqui ele afirmou que a conjunção ou introduziu uma oração conclusiva, gente. Olha isso. Essa informação, ela é falsa. A conjunção ou introduz para nós noção de alternância, né? Quando eu falo, por exemplo, olha, ou faz silêncio ou não ouve o filme. Então, se uma ação acontece, a outra não, certo? Elas não vão ocorrer simultaneamente. Então, eu tenho noção de alternância, tenho noção de exclusão de ideias. Em alguns casos, a conjunção ou pode indicar para a gente uma inclusão, certo? Pode ter valor aditivo, como eu demonstrei na aula passada aí. Inclusive, a próxima questão, a questão 3, trabalha com essa noção da conjunção ou, indicando noção de acréscimo. Mas aqui, gente, é impossível afirmar que a conjunção ou indicou conclusão. Quais são as conjunções que indicam conclusão para nós? Você tem ali o portanto, logo, por conseguinte, pois depois do verbo da segunda oração, né? O pois pós-posto ao verbo, agora a conjunção ou não. Então, muito possivelmente, a letra B está errada. Vamos só fazer um contraste com a C e a D? Estude muito, pois a prova de conhecimentos específicos estará bem difícil. Ele falou que aqui você tem uma explicação. Certo ou errado, gente? Certíssimo. A noção de explicação, normalmente, né, não sempre, como nós vimos, mas normalmente ela está atrelada, ela está vinculada à ideia de um verbo no imperativo. Então, quando ele fala estude, ele fez uma solicitação para nós aqui, ó.
né? O verbo está no imperativo. Depois que eu dou uma ordem, um pedido ou conselho, depois que eu faço uma solicitação, é natural que eu justifique, que eu explique essa solicitação. Então, o que foi colocado aqui na segunda oração é explicativo, sim. Tá certo. Letra D. Ela era a mais bem preparada candidata, mas a vaga de emprego foi destinada à sua amiga. Ele falou que aqui é adversativo. Adversativo indica para nós que ideia, gente. Já vimos aí. A adversidade traz para a gente a noção de oposição, não é? É uma oposição, ou seja, nada mais é do que um contraste, certo? Agora, se ela é a mais bem preparada e a vaga foi destinada para sua amiga, eu tenho uma oposição entre as ações, entre as ideias. Então aqui eu tenho ideia de diversidade mesmo, tá? Tem oposição, tem contraste. Então realmente, melhor resposta aqui, letra B, tá? Letra B aqui é o que está adequado. Fechou, galera? Tranquilo? Observe que a questão 2 é uma questão muito mais técnica do que a questão 1. Você não precisou avaliar contexto, construção de discurso, nada disso. Bem tranquilo, né? Agora observa aqui a questão 3. A questão 3 ó, já vem com um texto relativamente grande. Vamos fazer a leitura do comando da questão primeiro. É uma questão IDEPICAR, também é uma questão atual, mas já é uma questão que traz para a gente os conceitos atrelados ao funcionamento da linguagem, né? E aí você tem uma questão aí, ó, um pouquinho mais difícil, tá bom? Vamos lá? Vamos comigo? Olha só. A conjunção ou liga duas palavras ou orações estabelecendo diferentes relações semânticas, como exclusão, alternância ou até mesmo inclusão. Assinale a alternativa em que a relação de sentido estabelece é diferente das demais. Então ele já falou para você, ó, é uma questão só sobre conjunção ou, somente sobre isso. E ele está te falando que ela pode ter dentro de um contexto o valor de alternância, de inclusão ou até mesmo de exclusão, certo? De escolha. Ele quer que você marque a alternativa em que esses valores diferem das demais alternativas aqui. Observe que nesse caso, a EPICAR, ela colocou para a gente aqui, ó, abre aspas, para retirar o trecho do texto, né, e reticências. Ou seja, a questão é contextualizada. Eu preciso ir ao contexto, né, uma situação maior de comunicação, né, um encadeamento discursivo mais estruturado, para que eu entenda o valor de sentido dessa conjunção. Isso aqui foi indicado justamente pelo uso das reticências, tá bom? Então, olha só aqui, meus queridos. Ele fala aqui, ó, é fortemente acompanhada pelo localismo e o particularismo religioso, étnico ou cultural. Ele está falando aqui da referência de número 21. Então vamos lá, olha aqui, ó. Aqui eu tenho a referência 22, ó, na Bósnia. Então a 21 está um pouquinho antes aqui. Aquela aqui, ó, é fortemente acompanhada. Então pega um pouco antes aqui, ó. Vamos lá. O historiador, olha só. O historiador prossegue sobre a convivência entre os homens nesse começo do século 21. O historiador prossegue de forma paradoxal. A globalização, conforme se aprofunda e pluga os homens e escalas planetárias, agora aqui, ó, é fortemente acompanhada pelo localismo e o particularismo religioso, étnico ou cultural, promovendo ódios e incompreensões crescentes. Olha, observe bem, pessoal. Observe bem aqui. Quando ele fala para nós aqui que a globalização é acompanhada pelo localismo e o particularismo religioso, étnico ou cultural. Observe que o particularismo religioso, étnico e cultural promovem ódios. Então, esse ou aqui, ó, no contexto, ele tem valor de soma, ele tem um valor aditivo, beleza? Então, já marca aqui, ó, letra A, coloca aí, tem valor aditivo. Tá, vamos ver a letra B aqui. Na Bósnia ou em Kosovo, na faixa de Gaza ou na Irlanda do Norte, a capacidade de entendimento. Referência 22. Eu preciso saber se esse ou tem valor de escolha ou de adição. Então, olha aqui, ó. Ele continua. E o particularismo religioso, étnico ou cultural, promovendo ódios e incompreensões crescentes. Na Bósnia ou em Kosovo, na faixa de Gaza ou na Irlanda do Norte, a capacidade de entendimento, né? Ó, nós estamos aqui, ó. A capacidade de entendimento chegou a ser mais baixo nível, chegou a ser o mais baixo nível de tolerância e transpor uma linha imaginária entre ou não entre bairros. Parará, tá? Vamos dar uma pausa aqui. Olha só, nós sabemos, até por conhecimento de mundo, que tanto na Bósnia quanto em Kosovo,
tanto na faixa de Gaza quanto na Irlanda, nós temos aqui zonas conflituosas. Então esse conflito não é em um ou outro lugar, a ideia aqui não é de exclusão, é em todos esses lugares. Então a conjunção ou aqui, ela está trabalhando com a noção de soma, tá? Ela trabalha com a noção de soma aqui. Então ela também tem valor de acréscimo. Olha a sua letra C. Chegou a seu mais baixo nível de tolerância e transpor uma linha imaginária ou não entre bairros. Tá, então aqui, ele continua aqui na referência 23. Ó, na Bósnia ou em Kosovo, na faixa de Gaza ou na Irlanda do Norte, a capacidade de entendimento chegou a seu mais baixo nível de tolerância e a transpor uma linha imaginária ou não. Então, ou a transpor ou não transpor. Aqui a noção passou a ser de exclusão. Eu não tenho nenhum conhecimento de mundo ou nenhum outro elemento linguístico que me leve para a ideia aqui de acréscimo. Então, se na letra A e na letra B eu tenho acréscimo, é porque na letra D possivelmente eu teria um acréscimo de acordo com o layout da questão. Aparentemente, a única que difere aqui é a letra C, que a noção aqui é de escolha, de exclusão. Confirma com a letra D, ó, seja entre Estado e cidadãos, entre livres e escravos, entre homens e mulheres, ou entre diferentes religiões. Ó, é a referência 7 lá no começo do texto. Aqui já ficou notório que ele veio já com encadeamento de acréscimo, né? Ó, entre livres e escravos, entre homens e mulheres, e entre diferentes religiões. Então, esse ou aqui, até mesmo por paralelismo semântico, está indicando para nós a ideia de soma, de acréscimo. Então, A, B e D, eu tenho conjunção ou indicando para a gente uma soma. Na letra C, ele indicou para nós a ideia de exclusão. Então, a única diferente aqui é a letra C, por isso ela é a resposta correta. Vamos marcar a letra C e vamos ser felizes aí. Fechado? Essa questão já é uma questão um pouco mais difícil, um pouco mais robusta. Beleza, meus queridos? Tranquilo. Ó, a questão número 4 já introduz para nós aqui um texto relativamente grande, uma questão aí da Unifesp, também de 2019, uma questão aí bem atual. Vamos ver o que ele está pedindo. Ó, observe bem, aqui ele já retirou um trecho do texto, mas ele só colocou as aspas, não colocou para nós reticências. Isso significa a possibilidade, significa que nós temos a possibilidade de termos uma questão técnica. Quando eu tenho a reticências, irmão, aí você pode voltar no texto porque a questão é contextualizada e é mais robusta. Aqui a questão pode ser um pouco mais conceitual. Olha só, os ladrões, naqueles tempos piedosos, raramente ousavam entrar nas capelas e roubar os santos. É verdade que um roubou o esplendor e outras joias de São Benedito, mas sob o pretexto ponderável para a época de que negro não devia ter luxo. Agora, ele quer saber para nós aqui o que? Em relação à frase anterior, a frase sublinhada é constitui uma. Ou seja, qual é o valor de sentido dela? Letra A, condição. Eu estabeleci condição para que um fato ocorra. Se eu estudar, seria aprovado. Então, se eu estudar é condição para a ação de ser aprovado. Foi estabelecido em algum momento condicionalidade aqui, gente? Não foi. Abandona. A ratificação. Ratificar uma informação é a mesma coisa que reforçar. Beleza? Então, quando eu pego lá as conjunções adversativas, vamos colocar aqui ratificar, reforçar. Não confunda ratificar com retificar, tá? Retificar é consertar uma informação. Ratificar é reforçar, beleza? Bom, quando eu pego a conjunção adversativa, por exemplo, indicando para mim um reforço de uma ideia ou de um argumento, eu tenho uma ratificação, que é o que a gente trabalhou lá na questão 1 ou 2, se não me engano. Aqui isso já não acontece. Conclusão. Hoje, gente, conjunção mas indicando conclusão, impossível que isso ocorra, né? Então isso está fora de cogitação, beleza? Redundância. Gente, não tem nenhuma conjunção, nenhuma oração coordenada, tá? Vamos melhorar isso. Não tem nenhuma conjunção que introduza uma oração coordenada que indique para nós uma redundância. A redundância é a repetição de ideias. Essa informação aqui também ela é falsa, beleza? Então só resta para nós o quê? A ideia de ressalva. A ressalva está relacionada à noção de compensação que nós vimos lá atrás. Então, olha, é verdade que um roubou o esplendor e outras joias de São Benedito. Né? Em ressalva, isso aconteceu, né? Em compensação, isso aconteceu sob o pretexto de que negro não devia ter luxo. Por isso é que ele roubou. Né? Então, o roubo aqui tem uma desculpa, tem uma ressalva.
Por esse motivo é que essa pessoa roubou as joias. Então aqui melhor resposta, letra E. É uma questão técnica, tá? Mas não é uma questão meramente de decoreba. Tá? Se você não entender o que é essa compensação, o que é essa ressalva, você não faria a questão 4 da Unifesp. Então melhor resposta aí dessa questão, de cara, letra E. Fechado? Tranquilo? Vamos para a questão 5 e a gente vai encerrando. Olha só, questão 5 também da mesma banca, fala assim, uma questãozinha da Unifesp. Não é de admirar, eram senhores, os das casas grandes que mandavam matar os próprios filhos. É o terceiro parágrafo desse texto grandão aqui, ó, tá? Duas questões para o mesmo texto. Aí ele fala, a conjunção que poderia unir as duas frases sem alteração de sentido é... Bom, então você tem, ó, e não é de admirar, ponto. Eram senhores, os das casas grandes que mandavam matar os próprios filhos. Eu tenho aqui dois períodos, né? Uma oração absoluta, depois tem um outro período aqui, também absoluto, uma outra oração simples. É um período simples. Observem aqui que eles foram separados por um ponto final. Eu quero juntar os dois. Qual é a conjunção que pode juntar? Bom, veja só, que nesse caso eu posso trabalhar com a noção de explicação, né? Não é de admirar, né? Já que, pois, eram senhores os das casas grandes que mandavam matar os próprios filhos. Por isso eu não devo me admirar. Essa é a justificativa de não me admirar. Então, eu vou colocar a conjunção como? Conjunção como introduz ideia de causa, de comparação. Falso. Mas seria uma diversidade. Embora concessão. Concessão está lá na relação de subordinação, nas subordinadas adverbiais. A gente não viu ainda, então você já descarta. O C indica condicionalidade. Descarta. Pois. Sim, o pois pode indicar para mim essa noção aí, justamente de explicação. Beleza? Então, melhor resposta aí, letra E. Fechou? Tranquilo? Bem de boa, né? Dá tempo de fazer a questão 6? Dá sim, não dá? Olha só, questão 6 fala assim para nós. A conjunção em destaque na frase não se trata de apologia da solidão, mas de encarar um dado da realidade contemporânea. Possui função semântica de... Aí, meu amigo, olha que interessante isso. O camarada falou para você aqui em semântica. Se ele falou em semântica, é porque ele está falando da produção de sentidos. Falando da produção de significados. Beleza? Então vamos lá. Em termos de significados, a gente sabe que essa conjunção introduz uma oração coordenada adversativa. A adversativa está relacionada à ideia de adversidade, contraste, oposição, contra-regra, ressalva, compensação. Então, o que ela indica para mim? Retificação, ela conserta uma informação? Não, ela não retoma essa informação tornando-a mais clara. Então é falso. Compensação, olha, pode ser. Vamos ver as outras. Complementação, letra C. Complementação não. Separação, também não. Acréscimo, ó, observa bem. Cuidado, hein? Cuidado. Por quê, meus queridos? Veja só. Nesses casos aqui, eu tenho algumas situações aqui delicadas. Porque, por mais que ele tenha colocado aqui retificação, veja bem, né, até a gente falando aqui que normalmente ela não indica, mas observa só. Compensação, para ser compensação, ela teria que trabalhar com a noção relacionada a duas ações que não necessariamente são opostas, certo? Volta aqui no texto, ó. Não se trata de apologia da solidão, mas de encarar um dado da realidade contemporânea. Então, compensação não é, né? Porque eu não posso trocar isso por em ressalva, em compensação. Não se trata de apologia da solidão. Em compensação, de encarar, não caberia semanticamente aqui. Complementação é falso, né? Não tem complemento nenhum aqui, ela não complementa uma informação. Separação, tampouco se fala sobre isso. Acréscimo. A conjunção mas só pode indicar acréscimo quando ela significar para nós mas também. Então, não cabe aqui, não se trata de apologia da solidão, mas também de encarar um dado. Para ser mas também, eu teria que ter uma expressão correlativa aqui, que seria o não só. Beleza? Então, eu não tenho compensação, eu não tenho complementação,
não tenho separação e não cabe acréscimo porque eu não consigo substituir esse mas por mais também, devido à falta de uma expressão correlativa. Nesse caso, sobrou para nós essa ideia, essa noção de retificação. Sobrou a ideia de retificação para nós. Observe que eu posso substituir esse mas por mais sim, né? Não se trata de apologia da solidão, mas sim de encarar um dado da realidade. Ou seja, não se trata disso, mas se trata daquilo outro. Eu estou retificando, consertando a informação. Então, por mais que a princípio não parecia que nós tínhamos aqui a ideia de retificação, na verdade é o que nós temos até mesmo por exclusão das demais alternativas. Então, questão número 6, melhor resposta aí é item A. Fechou? Beleza? Aí nós teremos aí a questão ainda número 7 e a questão de número 8, tá? A questão número 7 é uma questão da UERJ, a questão número 8 já traz para nós aqui uma questão da SpaceX. Vou fazer a 7ª com vocês e liberar o gabarito da 8ª, porque eu creio que nós já estaremos aí muito próximo do nosso limite de tempo, tá? Olha a questão número 7. É que o rosto não se reduz à dimensão da imagem. Ele é a própria presentificação de um ser humano, em sua singularidade irrecusável. Em relação à declaração feita antes dos dois pontos, o trecho sublinhado possui valor de. Então vamos lá. Ele é a própria presentificação de um ser humano, em sua singularidade irrecusável. Né? Esse trecho sublinhado aqui indica para nós uma conclusão, perdão, uma condição. Eu não estou condicionando uma ação a outra, então é falso. Uma conclusão, tampouco, né? Não tenho conclusão aqui não. Uma explicação, olha, pode ser porque normalmente termos que vêm depois de dois pontos são apostos explicativos, tá? E aí, essa informação que está sublinhada pode estar explicando a anterior. Olha, é que o rosto não se reduz à dimensão da imagem. Olha a explicação. Por que ele não se reduz à dimensão da imagem? Que ele é a própria personificação de um ser humano em sua singularidade irrecusável. Então, realmente, né, o que vem aqui grifado, que se coloca depois dos dois pontos, é a explicação do que vem antes desses dois pontos aqui. Então, melhor resposta, letra C de chora concorrente. E a questão número 8 aí, ela será gabarito com letra E, tá bom? Você vai ter a letra E, embora nada ofereça. Então, eu vou deixar a lista disponibilizada para vocês, tá bom, meus queridos? Vou encerrando por aqui devido à questão de limitação de tempo. E qualquer dúvida eu fico à disposição de vocês aí nos plantões para a gente conversar sobre. Maravilha? Meus queridos, mais uma vez, foi um enorme prazer estar nessa presença virtual iluminada de vocês. Desejo tudo de bom e do melhor. E sigamos em frente, porque para trás aí nem para pegar impulso, beleza? Forte abraço aí do tio Pet. A gente se vê em breve, se Deus quiser. Paz aí para todo mundo. Até mais, gente. Abração.